Boa noite, amigos cósmicos. Bom dia ou boa tarde, se você ver essa live depois. Vai dar tudo certo, eu vou conseguir salvar. Vamos aguardar os amigos cósmicos entrarem neste dia friozinho aqui. Ei, Lu! Boa noite! Vamos aguardar todo mundo entrando pra gente começar a nossa live. Bom dia. Boa noite, Cris. Eu costumo só dar bom dia aqui nas meditações, né? Agora é boa noite. E amanhã é boa noite de novo. Oi, 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 tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje sobre o Merkaba. Essa energia. Uau, que legal isso na Itália, Cris. Amei. Ei, Mi, ei, Dani, ei, Eli, ei, todo mundo. Bora conversarmos hoje sobre o Merkaba, essa estruturinha aqui, ó. Estruturinha aqui que eu trouxe para conversar com vocês. Vamos conversar sobre tudo. Enquanto isso, a gente vai pegando papel e caneta, quem quiser anotar, porque vão ter pontos importantes. Vou soltar algumas informações, vocês vão ter que mergulhar, estudar mais. A gente vai conversando sobre isso aqui também. Então, enquanto os amigos vão entrando, os amigos que já estão aqui vão pegando papel e caneta, enquanto a gente aguarda todo mundo. Pegando uma aguinha. Então, amigo, seguinte, eu não consigo falar de uma só estrutura geométrica, né? Eu vou ter que começar apresentando todo para vocês, porque eu não, senão não tem fundamento o negócio. E a gente vai entender que uma vez que a gente fala de geometria sagrada, a gente tá falando de todas elas no final das contas, porque todas é uma única coisa só. A gente vai entender que somos um só. Deixa eu ver aqui, a Cris, ela gosta do teu vídeo com o exercício do Merkaba. Qual vídeo? Do exercício de meditação? Ou que eu faço audiobook do livro que eu vou comentar com vocês? Gente, é tanto vídeo, amigos, que eu nem me lembro de todos. Mas eu fico feliz que você tenha gostado, amiga. E bora praticar, né? Porque cada vez mais a gente precisa ir ativar esse campo que tá ao nosso redor, chamado Merkaba, enfim, e os outros também, né? Bom, então vamos lá. Ah, meditação, tá, entendi. Sim, sim. O que acontece? Eu não ia começar por essa parte, não, porque alguns podem entender como sensacionalista demais. Vou deixar lá para depois, porque tem uma parte muito importante que a gente tem que ter cuidado. Eu até fiz uma listinha, que eu não posso esquecer das coisas que eu vou falar. Então, para eu não me perder, eu coloquei aqui e falei sobre os cuidados. Vamos chegar nessa parte, porque é uma meditação, o Merkaba é uma meditação poderosa que a gente tem que fazer, mas tem algumas questões que se a gente não souber e não fizer direitinho, ixi, aí danifica tudo. E a gente vai entender, tá bom? O que é. E aí a gente pode conversar depois no final, trocar ideias, perguntas, respostas, enfim, aqui. Se vocês realmente vão chegar à conclusão, se realmente acham que já ativaram o seu Merkaba, o seu campo de luz, vamos dizer assim, ou não, tá? Então essa é uma questão também pra gente começar a se questionar, porque a gente tem que ativar, entendeu? Mas a gente vai entender direitinho melhor, tá? O que acontece? Eu vou primeiro conversar sobre a estrutura geométrica para vocês, porque eu preciso trazer este conhecimento e as questões para vocês irem pesquisando também. Então anota qualquer ponto específico, que vai ter coisa, é pano para manga. Para estudar, eu estudo desde sempre para sempre. Muita informação, né? Mas o que acontece? Eu gosto de explicar para vocês de acordo com a estrutura geométrica, né? As geometrias sagradas, da onde que aconteceu tudo, da onde formou tudo, porque senão, né, a gente não consegue ter um fundamento daquilo. Palpar e a gente nunca mais esquecer, entendeu? Porque senão você fica naquele, entendi. E na verdade não entendeu nada para pôr em prática, né? Então eu vou tentar trazer de um jeitinho mais tranquilo pra gente entender essa história toda de Merkaba, o que significa isso, enfim, tá? Porque todo mundo, é o campo de luz, é o corpo que te envolve pra você fazer suas viagens dimensionais, mas e aí, até aí? Não entendo, né? Então vamos entender direitinho. O que acontece? Desde a formação do universo, tem algumas lives que a gente já conversou sobre geometria sagrada, eu não vou entrar nesse detalhe, mas a consciência,
tá? A nossa consciência, ela quis experienciar na matéria. E desde aí aconteceu a formação do nosso universo, superuniversos, galáxias e tudo que está aqui dentro da gente, que a gente é a poeirinha da poeirinha cósmica, né? Então, desde essa formação do todo, né? Então, quando a consciência estava em experienciação nesse espaço preto, vamos imaginar assim, a consciência, ela não tinha esse... por exemplo, vamos supor que a consciência é esse lápis aqui. E aí, ela lá mergulhada no nada, ela não tinha um parâmetro do que é acima, abaixo, do lado, do outro, enfim. E ela precisava desse parâmetro para experienciar, né, a vida, para vir na matéria. Então, o que acontece? Ela tipo soltou raios, assim, um que ia para cima, um que ia para baixo, um para o lado, um para o outro, para conseguir fazer esse mapeamento, entende? E dessa estrutura se deu uma chamada, quando a gente liga os pontos que essa consciência começou a tentar experienciar, é a geometria sagrada do octaedro, tá? E esse octaedro, ele começou a girar no seu próprio eixo, ou girar, e aí formou o círculo, né? Porque ela começa a girar em volta dele, né? Forma o círculo. Desse círculo, ele começou a experienciar novas maneiras também para materializar aqui no universo, vamos dizer assim. E aí, esse círculo, ele se divide em dois, formando a Vesica Piscis. A Vesica Piscis, ela vai começar... Então, a Vesica Piscis é aquela... Eu não tô com a geometria aqui, que eu peguei só as principais que a gente vai falar. Mas um pouquinho, vamos, né, trazer um pouquinho o conhecimento aqui. Então, essa Vesica Piscis, ela começou, na verdade, o círculo, a consciência dentro desse círculo, começou a experienciar cada vez mais. E aí ela teve o fruto, não, a semente da vida, que é, na verdade, a semente da vida é o centro, são esses 7 círculos centrais da flor da vida, né? E aí, dentro desses 7 círculos centrais, a consciência continuou experienciando, né? Continuou cocriando esse universo e se deu através desses 19 principais círculos, que é a flor da vida. Amigos, eu tô sendo muito generalizando muito as coisas aqui, porque senão vai dar tempo da gente chegar no Merkaba, tá? Mas se você tem dúvida, questões e quer aprender mais sobre a geometria sagrada, ou então a trabalhar com elas, com os cristais, que é o curso que eu dou de grade de cristal, o link tá na bio, se vocês quiserem saber mais, pode entrar, porque na verdade as inscrições estão abertas, fecham hoje, tá? E aí, se você quiser participar e entender melhor, depois que você sair dessa live, você entra no link da bio e aí você vai entender mais sobre o curso de grade de cristal, tá? Então, eu vou falar um pouco geral aqui agora. Então, a partir da flor da vida, né? Então, a experienciação completa da consciência para materialidade, né? A gente consegue daqui de dentro tirar formas muito importantes de dentro da flor da vida. Então, por isso que a gente fala assim, a flor da vida é um mapa do universo, né? Porque todas as geometrias sagradas estão contidas dentro dessa única geometria aqui, a flor da vida. Então, de dentro da flor da vida, a gente já tem aqui o fruto da vida, lembra que eu falei com vocês, os 7 principais centrais aqui? E aí, se a gente observa de uma outra perspectiva, a gente encontra essa geometria aqui dentro. Então, são 13 círculos aqui dentro, tá? Da flor da vida, que é chamado de o fruto da vida. Essa geometria aqui, ela é considerada a geometria mais feminina que a gente tem, porque são formadas por círculos apenas. As linhas curvas, né, os círculos, eles são considerados geometrias sagradas que trabalham a energia feminina, tá? E aí, quando a gente une
o centro desses círculos, ou seja, trazendo a energia masculina para dentro dessa geometria sagrada, porque as linhas retas são consideradas masculinas dentro da geometria, né? A gente tem o quê? O cubo de Metatron. O cubo de Metatron, ele vai trabalhar essas duas energias, o feminino, os círculos, e o masculino, com as linhas retas, que unem todos os centros desses 13 círculos aqui, tá? Então, imaginem, a gente está tirando isso tudo dentro da flor da vida, né? Então, ótimo. Dentro do cubo de Metatron, a gente tem todos os sólidos platônicos, que eu não vou entrar em questão aqui, mas aí a gente chega no Merkaba, que é a estrela tetaédrica. Conseguem ver aqui, ó, um triângulo voltado para cima, um triângulo voltado para baixo, tá? A estrela tetaédrica ou Merkaba, tá? Daqui, dessa geometria sagrada, a gente tira essa estrutura. E essa estrutura daqui, que é considerada o nosso corpo de luz. Ou seja, vocês estão entendendo a informação? Porque assim, eu falo, toda geometria sagrada, ela é tipo uma digital cósmica. Tem uma impressão energética por trás dessa figura. Não é simplesmente uma figura energética aí considerada como geometria sagrada. Não, cada um tem um imprint energético, uma energia para trabalhar no seu campo, entende? E aí, trazendo de dentro do cubo de Metatron, que traz de dentro da semente da vida, que traz de dentro da flor da vida, você entende como que carrega a energia, a sabedoria da formação do universo lá? Então, já que isso aqui traz toda essa informação da formação do universo, e essa aqui a gente sabe que está em volta do nosso corpo, imagine só já desde aí, se você entende isso e ativa isso, que tem toda a informação do universo, ou seja, um pedacinho do macrocosmos, né, o micro aqui em volta de você. Imagina. Então, assim, eu trouxe só para a gente ter essa perspectiva de geometria sagrada do que contém de informação dentro dessa estrutura, tá? Então, aqui a gente tem o Merkaba tipo em 2D, né? Só que a gente precisa entender essa estrutura em 4D, porque se a gente não consegue visualizar direitinho em volta da gente, a gente não consegue ativar. Então, muitas vezes alguém fala, eu fiz lá uma meditação do Merkaba, eu ativei o meu campo de luz. Foi um dia na vida. Em 37 anos, a pessoa fez uma vez e acha que o Merkaba está ativado. Não é bem assim. Infelizmente não, amigos, a gente vai entender o porquê. Uma, que a gente tem que tentar visualizar essa questão tridimensional. Então, eu trouxe aqui essa estruturinha do meu cristal de quartzo rosa com Merkaba. Vocês estão entendendo que existe, vamos ver igual a figura aqui que eu mostrei, né, retinho. Vocês estão entendendo que tem um triângulo voltado para baixo e um triângulo voltado para cima bem pequenininho, correto? Mas se você olha de ladinho, tem esse mesmo triângulo que vai para frente de você e esse mesmo triângulo que vai para trás de você. Então, são 4 triângulos sobrepostos. Isso é muito importante da gente entender, porque de acordo com como que esses 4 triângulos rotacionam em volta de você, o seu Merkaba vai estar ativado ou não. Isso é muito importante, tá? É uma das coisas importantes, a gente vai começar a conversar sobre. Então, vamos primeiro, antes de ver essa estrutura tridimensional, né, mais complicada para entender em volta da gente, vamos entender essa estrutura plana aqui primeiro, o que significa, né? Quando a gente fala de Merkaba, a gente está falando de equilíbrio, da perfeita trindade, ou seja, da dualidade junto com o caminho do meio. A gente precisa entrar em equilíbrio nas coisas. Então, quando a gente fala de Merkaba, a gente está falando da dualidade em equilíbrio sempre, tá? Então, o triângulo voltado para cima, o que ele significa? Está voltado o quê? Para o céu.
ele está relacionado com a energia do Sol, a energia masculina, a energia dos chakras superiores, ok? A gente nunca mais esquece correlacionando assim. O triângulo voltado para baixo, tá voltado o quê? Para a terra, para o feminino, para os chakras inferiores, materialização. Então, se eles estão sobrepostos, eles estão entrando em equilíbrio frente ao dual. O positivo, o negativo, o preto e branco, o certo e errado, tá? Todas essas questões. Então, a gente está entrando no perfeito equilíbrio aqui, que é o que a gente busca, né? Em todas as nossas áreas da nossa vida, tá? Então, eu já vou comentando essas questões com vocês, então já vai se ligando aí nos benefícios, tá? Que essas questões todas vão trabalhar no nosso campo também, tudo isso que eu tô falando, tá? Então, uma vez que a gente trabalha com esse perfeito equilíbrio, né, da dualidade, a gente vai trazer isso para o nosso campo quando intencionado. Eu costumo falar no curso de grade de cristal que existem 3 pilares muito importantes quando a gente trabalha com grade de cristal, né? Os migos cósmicos alunos já sabem, né? Que é a nossa atenção, para dar a devida intenção, para escutar a nossa intuição. Isso é muito importante na hora de ativar o seu Merkaba também, porque senão nada vai acontecer, tá? Ou, aqui a gente está falando dos benefícios, né? Vai acontecer uma coisa muito boa, equilíbrio da dualidade, o entendimento, né? Tudo isso que está aqui de imprint, que a sabedoria do todo vai vir para o seu campo, pode dar muito errado também. Ou seja, você pode desequilibrar seu campo todinho, se você não souber fazer. Então, por isso que eu vou entrar ainda na parte dos cuidados, porque isso é muito sério, tá? A gente tem que ter isso em mente, ok? Mas a gente chega lá. Aí, eu não tô pondo medo em ninguém também, tá? Peço que vocês sim façam esse exercício, mas façam o exercício com sabedoria e disciplina para dar certo, tá? Então, bora lá. Então, uma vez que a gente entende que tem essas energias relacionadas, né? Só o triângulo voltado para cima já trabalha com essa energia, né? Do masculino, sol. Quando o triângulo está voltado para baixo, a gente trabalha com a terra, a energia feminina. Então, quando a gente vê a estrela tetaédrica, a união dos dois, a gente tenta trabalhar o equilíbrio dos dois. Assim como a polaridade do nosso cérebro. Quando a gente busca o equilíbrio e ativa o nosso Merkaba, o nosso campo de Merkaba, a gente está entrando em equilíbrio também nos polos, vamos dizer assim, dos lobos do cérebro, direito e esquerdo, tá? Então, o que acontece? A gente tá falando, não, é medo, importante demais essas informações, miga. Ai, tá bom, bom que você concorda comigo, né? Porque é complicado. Mas bora lá. Então, tava falando do lobo do cérebro. Então, o que acontece? O direito é essa questão do feminino, né? Que trabalha essa parte sutil, essa parte do campo amoroso, né? Dessa questão mais cuidadosa. Já quando a gente trabalha o lado esquerdo, mais racional, mais material, e se você não entra em equilíbrio, você vai estar usando um polo do outro. É tudo equilíbrio, amigos, não tem como. Lu perguntou, Merkaba é usado para projeção astral? Miga, eu vou responder essas questões no final, tá? Guarda um momento aí que a gente vai chegar lá, tá? Mas então, o que acontece? Para trazer esse equilíbrio em todo, por isso que eu falo que em todos os âmbitos da vida, porque é realmente em todos os âmbitos da nossa vida, tá? Então, quando a gente trabalha pensando assim, né, em 2D, são essas questões. Só que quando a gente quer ativar esse campo, né, em volta da gente, a gente tem o Merkaba aqui e a gente tem que entender o seguinte, tá? Imagine você no centro da estrela tetaédrica, seu corpinho aqui, tá? Então, a sua cabeça tá aqui, nessa pontinha aqui. Diz a literatura que o tamanho mais ou menos do Merkaba, você pode medir, que é essa ruguinha sua primeira aqui do seu braço, com esse dedo maior.
Então você põe no topo da sua cabeça, você encontra o topo de um chakra que vai estar muito importante ligado aqui, tá? Considerado como chakra crístico. O Merkaba, ele está ligado aos nossos pontos energéticos também, os nossos chakras. Então tem um ponto energético ligado aqui, só que não são 7 principais igual a gente conhece, né? São 8, tá? De acordo com o Merkaba, tá? Porque a gente pode relacionar também os nossos chakras de acordo com a geometria sagrada da árvore da vida, que são 12 a 13 chakras que relacionam, porque eles se duplicam, né? Então é de acordo com a geometria também. Isso, Cris, ômega, isso mesmo. Aí o que acontece? Sabe aquele Leonardo da Vinci que tem um homem vitruviano, que ele abre os braços e tá, tipo, forma uma estrela tetaédrica? É bem isso, tem um chakra aqui, outro chakra aqui, outro chakra aqui, outro chakra aqui, outro aqui, outro aqui, um aqui no peito e um aqui, tipo, meio que na altura dos joelhos, tá bom? Então, tem essa correlação também, tá? Só que o que acontece? Então, você imagina seu corpinho aqui, esses chakras ligados a esses pontos, tá? No Merkaba. Só que o que acontece? Pra gente ativar o Merkaba, a gente tem que se imaginar dentro, tá? E se imaginar dentro de uma estrutura dessa aqui, tá? Tipo 3D. Não adianta só eu ver um triângulo, uma piramidinhazinha do meu lado voltada para cima e um triângulozinho voltado embaixo. Ele tem que ter essa estrutura, tá? E aí o que acontece? Por que isso é importante a gente saber? Uma vez que a gente está tipo aqui dentro dessa estrutura, a gente imagina que o triângulo voltado para cima, o triângulo relacionado à energia masculina, ele sempre vai rotacionar da esquerda para a direita. Porque igual que eu falei com vocês, a consciência, quando ela quis experienciar na matéria, ela girou sobre o seu próprio eixo. Então, toda a estrutura, no final das contas, ela gira sobre o seu eixo, formando esse próprio círculo. E quando um Merkaba está ativo, formando esse círculo, ele forma uma estrutura que a gente chama de estrutura toroidal, que é essa aqui, ó. Adoro fazer isso. Que é essa estrutura aqui, ó. É tipo uma rosquinha olhando daqui. Só que é o quê? É tipo o seu corpinho aqui dentro, o Merkaba aqui dentro, e formando essa estrutura aqui, ó, quando a energia sobe, desce, isso em perfeita harmonia, tudo em volta de você. Amigo, são quilômetros e quilômetros de energia, assim, quando você tá ativado o seu Merkaba, entende? Então, forma essa estrutura em volta de você. Por quê? Porque o seu Merkaba, ele está rotacionando. E a gente tem que intencionar, olha de novo a palavra, a gente tem que conversar, pedir, intencionar, imaginar, ter a concentração para isso devido a... Eita, que agora eu não tô conseguindo fechar isso aqui. Ah, depois eu fecho, fica ali. Fecha fácil, não tá fechando agora, essa tudo bem. A gente tem que pensar essa rotação pro lado certo, senão a gente não monta essa estrutura toroidal em volta da gente. Eis aí o grande lance de saber usar, ativar o seu Merkaba. Porque se você põe para rotacionar numa velocidade não adequada, ou põe para rotacionar de um lado que não é o certo, ou não põe para rotacionar, você pode dar um bug, paralisar a sua vida. Ao invés de você estar abrindo o fluxo, você está fechando, tá? Então isso é muito sério, e é muito sério também, por isso que muitos amigos ficam falando, Mariana, faz aí, ativa o nosso Merkaba, faz meditações guiadas ensinando, nananã. O que acontece? Quem ensina muito isso, que eu inclusive fiz o audiobook dele, é o Drunvalo Melquisedeque, esses 2 livros, que foi inclusive uma pergunta de uma amiga cósmica sobre qual livro a gente pode estudar sobre isto. E eu indico esses 2 aqui, ó, o Antigo Segredo da Flor da Vida, volume 1 e 2, de Drunvalo Melquisedeque, tá? Ele ensina perfeitamente como que faz isso. Aí você fala, Mariana, então
gravo uma meditação aí. Gente, eu não posso me responsabilizar isso. Porque uma vez que você faz um dia, no outro você não faz, aí no outro dia você faz, aí... Porque o que acontece? O que a gente pode correlacionar? Uma vez que eu, por exemplo, compro um celular top, super top, só que eu não coloco, não alimento ele com aplicativo nenhum, com nada. Então ele vai ser um celular top, porém inútil, né? E aí é a mesma coisa, se eu ativo um dia o meu Merkaba e não começo a alimentar ele, eu não começo a ativar ele todo dia, a dar atenção para ele todo dia, a dar comandos para eles todo dia. Então você vai ter um negócio lá potente com você, inútil. Igual, tipo essa analogia que eu fiz com o celular. Você vai gastar uma fortuna num celular top, última geração, maravilhoso, e não vai alimentar ele com aplicativo nenhum, não vai instalar nenhum e-mail nele, entende? Então fica assim, pra quê, né? Então, muito, raso essa minha comparação, mas deu pra entender, né? É a mesma coisa se a gente ativa um dia o nosso Merkaba através de uma meditação e não dá os comandos certos. Então, ele começa a parar de funcionar, ele começa a parar de rotacionar, e aí sua vida começa a travar e você fica assim, ai gente, o que aconteceu que não tá nada fluindo? E aí o que acontece muitas vezes é que a gente sente isso. Minha vida tá empacada, ela não anda. Ou então eu cheguei num nível da minha vida que nada de novo acontece. O que será? A gente tem só 13 mil anos aí, ou mais, sei lá, zilhões de anos, que a gente esqueceu de ativar o nosso Merkaba, que a gente esqueceu que a gente tem um campo energético, eletromagnético em volta da gente que precisa ser ativado, que precisa ter comandos para funcionar, e a gente nunca deu esse devido valor, né? A gente nem sabe, a gente esqueceu, né? Então, como que a gente faz essa questão de entender a estrutura do Merkaba, né? Voltando novamente. A gente vai imaginar essa estrutura, que o triângulo voltado para cima, na nossa cabecinha aqui, ele é a energia trabalhando a energia masculina. A energia, vamos pensar assim, do Sol, tá? Porque ela é considerada na literatura uma energia solar, tá? Quando eu trabalho com o triângulo voltado para baixo, eu vou imaginar essa estrutura feminina. Então, a estrutura feminina, ela rotaciona da direita para a esquerda, sentido horário. Então, você se imagina dentro do seu Merkaba, dentro dessa estrelinha aqui, tá? Tetaédrica, que a parte de baixo, olhando de dentro, tá? Dela, sempre de dentro da estrutura, ela vai rotacionar da direita para a esquerda. Ok, maravilhoso. E aí, na minha parte superior, do triângulo superior, a energia masculina, ela vai sempre rotacionar da esquerda para a direita, sentido anti-horário. Então, o sentido de rotação da estrela tetaédrica é diferente. Então, elas giram em sentido oposto, tá? Isso é muito importante da gente tentar visualizar, porque quando a gente tentar visualizar, aí você vai ter sentido o Merkaba funcionando em volta de você, tá? E aí tem essa estrutura, ó, vamos ver aqui de ladinho, tem esse triângulo que sai para a ponta aqui, olhando de dentro dele, e um triângulo com a ponta para trás. Então, quando nós estamos trabalhando com a energia feminina, o triângulo é voltado para frente, na sua frente. Quando a gente está trabalhando com a energia masculina, o triângulo é voltado para as suas costas, tá bom? E aí a gente lembra também, todo triângulo que trabalha a energia feminina rotaciona da direita para a esquerda. E o triângulo voltado para energia masculina rotaciona da esquerda para a direita, tá? Então a gente tem que, olha só, como que não é simplesmente imaginar um triangulinho em volta de você. É uma questão complexa que a gente precisa entender que eles devem estar rotacionando para essa energia fluir em volta da gente, tá? Calma que a gente vai chegar lá de como fazer isso, né?
porque a gente esqueceu e a gente tá aqui para lembrar agora, né? Mas então, voltando nessa forma, né? Entendendo como eles rotacionam, a gente entende que ele rotaciona mesmo que em sentido oposto, formando um círculo, né? Lembra que, eu não sei se todos vocês viram uma live que eu falei sobre o campo protetor que a gente faz, que o círculo é a geometria sagrada, vamos dizer que mais fácil de se imaginar. A geometria sagrada mais fácil de se imaginar em volta da gente. Porque pra você parar e pensar num círculo, rapidinho. Agora, se eu falo, imagine um Merkaba ao redor de você. Você tendo que se colocar dentro de uma estrela tetaédrica voltada para cima, que tem interseção voltada para baixo, que ela tem também para frente e para trás. Até você imaginar isso, você já entrou até num estado meditativo, né? Quando você se concentra para isso. Mas você está num ambiente que você precisa de uma proteção rápida, imagina o círculo. O círculo não existe começo nem fim, é a segunda forma geométrica formada quando a gente conversa sobre formação do universo, né? Então a gente entende que tudo que está fora está dentro. Então tem o conhecimento do todo lá dentro. Então é fácil da gente imaginar um campo protetor quando a gente se envolve num círculo, entende? Mas a geometria sagrada do Merkaba é muito importante, tá? Então vamos no significado da palavra agora. O Merkaba, a palavra Merkabah, né, significa carruagem, que na verdade é um campo em volta de nós mesmos. Vivi está perguntando sobre a espiral. Então, o que acontece? Porque acontece até um bug na hora de explicar. O círculo, essa questão de círculo, é quando a gente imagina esse 2D, esse 3D, onde a gente está inserido aqui, né? Terceira dimensão. Quando a gente pensa em quarta, quinta dimensão e a gente observa o círculo, ele na verdade é uma espiral, tudo é uma espiral, porque nada é meio que concreto assim, igual a gente vê, sabe? O redondinho, uma coisa aqui. Ele é espiralado, essas questões, sabe? Mas é meio complicado se eu chegar para vocês nesse momento e falar assim, porque o círculo é a geometria sagrada, a segunda geometria sagrada formada, mas na verdade ela é uma espiral. Então, assim, quando a gente pensa, né, nesse espaço-tempo, nesse holograma que a gente está inserido, tudo é espiral, tá? Porque não é nessa dimensão que a gente está vendo agora, sabe? De terceira. Vocês entenderam? A Vivi falou que entendeu, mas eu não sei se todo mundo entende. Mas é basicamente isso, tá bom? Então, voltando aqui para essa questão da carruagem. Quando a gente encarna aqui no planeta Terra, a gente precisa de um corpo, né, uma estrutura que vai fazer com que o nosso espírito entre na matéria, vamos dizer assim, tá? Desde a fecundação, enfim, de dentro da barriga da nossa mãe, para trazer esse espírito para a matéria, para vivenciar essa experiência, né? E quem que faz isso é essa estrutura, o Merkaba. Quando a gente dorme e a gente faz as nossas projeções astrais, nossas viagens astrais, os nossos desdobramentos, porque o espírito nunca descansa, né? É através desse campo que a gente consegue ir para as outras dimensões, entende? Mas a gente utiliza esse Merkaba não intencionado. Ele é um Merkaba, como que eu posso dizer? Não é um Merkaba vivo, não é considerado um Merkaba vivo, porque a gente está utilizando ele em um nível do nosso inconsciente que a gente não acessou e não trouxe para a matéria, entende? Quando a gente observa que esse campo ele realmente está em volta da gente, que a gente tem que ativar essa estrutura, a gente ativa o Merkaba, a gente torna ele vivo, a gente traz para o nosso nível consciente, vamos dizer aqui agora, entende? Quando a gente traz ativação desse campo, né, do Merkaba vivo em volta da gente, a gente começa a acessar essa parte inconsciente nossa que estava dormindo aí anestesiada, que é o inconsciente
superior, o nosso eu sou, a nossa memória, lembrança de tudo. Por isso que quando a gente fala que o nosso Merkaba está ativo, quando você intenciona essa atividade, a gente relembra de tudo, porque a gente volta num nível consciencial que antes estava adormecido. Entendem a questão do Merkaba junto com o nível de consciência? Então, por isso que tudo volta a funcionar assim. Na verdade, essas conversas, lembranças com os corpos e com os chakras, né? Porque uma vez que a gente tá deixando ele rotacionar direitinho, que a gente intencionou para ele rotacionar direitinho, funcionar direitinho em volta do nosso corpo, a gente consequentemente coloca para fluir, vamos lá, o touro, a energia toroidal em volta do nosso campo e também essa a estrutura dos nossos chakras. Porque esse Merkaba aqui, ele é uma estrutura que está em volta da gente, que liga o que a gente chama de tubo prânico. Não sei se todos conhecem. É muita informação, né, amigos? Vai anotando aí as questões, porque depois a gente tem que mergulhar em cada assunto, que é muita coisa, tá? Mas é tipo um tubo mesmo, um canal aqui, ó, bem no centro. Então, se imagine aqui no centro. Imagina que esse tubo tá aqui no centro, tá? E o tubo prânico é ele que precisa ser reequilibrado quando você fala assim, ai, meus chakras estão desalinhados. Na verdade, não é o seu chakra que está desalinhado. O chakra não desalinha, ele não sai do lugar. O que pode ficar tortinho ou não é o seu tubo prânico. Ou seja, o que acontece? Que é o que eu mais vejo nos meus atendimentos. As pessoas precisam dessa verticalização, esse realinhamento do tubo prânico. Porque o chakra não se move, ele tá lá. O que o chakra tem que ser reativado, né? Colocar o chakra para rotacionar direitinho. Porque é como se eu imagino e vejo como se fosse um caninho que conversa aqui com o meu corpo físico e conversa com meus corpos sutis. Se ele não tá rotacionando, não tá desentupido, essa conversa aqui não acontece. E se meu tubo prânico tá tortinho, essa energia não passa por aqui. Ou seja, essa energia não passa pelo meu Merkaba. Se o meu Merkaba não tá ativado, rotacionando muito rápido, funcionando em perfeito estado, e essa energia não tá passando aqui no meu tubo prânico, você entende que uma coisa desalinha a outra, que tá tudo torto, tudo desequilibrado, e a gente sempre tá patinando aí, buscando equilíbrio, e a gente pensa, deve ser, eu tenho que ter equilíbrio nas minhas emoções para eu conseguir equilíbrio nas demais áreas. Mas a gente começa tudo através do quê? Desse nosso equilíbrio através do nosso campo energético chamado Merkaba, tá? Uma vez que a gente põe ele para rotacionar, a gente consequentemente verticaliza o nosso tubo prânico, ativa os nossos chakras, põe para funcionar a energia toroidal que está em volta da gente, e aí a gente entra no fluxo harmônico do universo. Porque é tudo em harmonia, a gente não precisa ter pressa, correr para nada, entende? Mas a gente fica nesse looping muito louco da nossa cabeça porque a gente está em desequilíbrio, entende? Então, como que a gente ativa isso, né? Seguinte, lembra que eu falei com vocês que a gente esqueceu que como ativa e como deixa ativado, né? E olha, eu vou contar uma coisa pra vocês que, assim, quando eu descobri, é chocante, mas é realidade. Quando a gente entender realmente o que significa isso, colocar em prática, vocês vão ver o que eu tô falando. Não que, a Mariana, perfeita, conseguiu, por isso que ela tá falando. Não, eu estou em constante tentativa também, porque é o que eu falo, né? Se eu tivesse, Mariana conseguiu, eu já não estaria viva aqui, amigos. É uma ascensão, então a gente está na tentativa. Então, se um dia a Mariana não estiver na Terra, pode ser um sinal que ela conseguiu enxergar no equilíbrio. Brincadeiras à parte, amigos. Por quê? Basta você relembrar como respira para você ativar o seu Merkaba. Não precisa de meditações mirabolantes. É óbvio que é muito importante que eu tenho que saber como que rotaciona, o que está por trás dessa estrutura,
como que é formada essa estrutura em volta do meu corpo, a partir de qual geometria sagrada, qual conhecimento por trás disso. Isso é muito importante, porque é uma coisa que eu falo com vocês, né? O conhecimento liberta, né? Libertar a mente, a consciência, você vai buscando coisas, vai praticando, mas é uma simples respiração que a gente esqueceu como que é feita para ativar o nosso Merkaba. Por quê? A gente tende a respirar muito aqui em cima, né? Essa respiração curtinha, essa respiração que a gente fala que a gente pode até relacionar com o nosso lado reptiliano do cérebro, né? Essa respiração de fuga que a gente nem dá atenção para ela, né? Então você está respirando sempre aqui, curtinho, rápido, mandando mensagem. Isso aqui, amigos, manda uma mensagem poderosa para nossa mente inconsciente de que a gente está em perigo. Fica alerta, cuidado. Então, quando que a gente vai trazer essa questão de harmonia do fluxo, sendo que a gente está alerta, cuidado, 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 não vai rolar, entendeu? Então, a respiração que vai nos auxiliar a ativação do nosso Merkaba é essa respiração do diafragma, aqui embaixo. Vou fazer um vídeo depois mostrando para vocês esse tipo de respiração, tá? Mas é simples, em vez de você inflar o seu peito, você infla a sua barriga. Respira a sua barriga e cola a sua barriga lá atrás, nas suas costas. Entendeu o movimento? Esse movimento que é o movimento da respiração dos bebês. Quando a gente nasce, a gente vai respirando dessa maneira. E a gente vai esquecendo ao longo que a gente vai crescendo, né? Infelizmente. Mas bora então estimular nossas crianças a continuar com esse tipo de respiração, né? Auxiliar elas a manter essa respiração, porque é essa respiração que nos traz a recordação de tudo, de como a gente realinha o nosso tubo prânico, consequentemente o nosso touro de energia, consequentemente o nosso Merkaba, tá? Então, dando atenção para essa nossa respiração, que inclusive nas meditações que a gente faz ao vivo aqui juntos, que é a respiração, na verdade a meditação através da técnica de Vipassana, que é só observar o ar que entra no nariz e o ar que sai, junto com essa respiração aqui, que eu chamo de respiração basal, que normalmente quando a gente dorme, a nossa respiração fica bem levinha, né? Que é aquela nossa respiração que nos dá vida, nos deixa vivo. Não é aquela respiração ofegante, é uma respiração que às vezes você nem percebe que você está respirando. Sabe como você chega perto de alguém que está dormindo profundo e fala, será que essa pessoa está respirando? Você para até do ladinho, tá. Porque é basal, é leve, é essa energia prânica que a gente tem que intencionar e voltar a trazer para o nosso corpo físico. Isso mesmo, Eli, atenção plena. Porque uma vez que a gente dá atenção para essa meditação, né, basal, a gente enche o nosso corpo dessa energia prânica, realinha o tubo prânico, ativa os chakras, ativa a energia toroidal, que ativa o nosso Merkaba, tá? E aí, frente a essa ativação, a gente vai entrar em perfeito equilíbrio. A gente vai pelo menos entender, né, que existe um ego ali pendendo para uma dualidade, para uma ponta, para uma, como que a gente fala, uma polaridade ou outra, né? Então, uma vez que a gente enxerga isso, opa, peraí, o que eu estou pendendo? O que eu tenho que entrar no equilíbrio aqui agora, em determinada situação da vida, né? Vai ficar mais claro da gente visualizar isso, entende? Então, é mais do que uma ativação para te dar energia, vitalidade, para lembrar, né, coisas, né, da formação do universo, memórias acásticas, mas também para te realinhar em todos os níveis, entende? Então, quando a gente fala de ativação do Merkaba, é essa estrutura que a gente tem que imaginar em volta da gente. E aí a gente vai ter, vai começar igual a... Eu esqueci quem perguntou, amiga. Sobre a projeção astral, né? Se tá ligado. Sim, porque uma vez que a gente intenciona a ativação do nosso Merkaba,
essa questão intencional, né? Eu sei que existe, eu estou intencionando para que ele ative, eu vou ter consciência dessa viagem que eu vou fazer dimensional através, em volta, pelo meu Merkaba, pelo meu corpo de luz protetor, entende? Então está ligado sim à projeção astral, a desdobramento. É porque normalmente a gente fala de desdobramento é meio que inconsciente, né? Então é esse nosso Merkaba ativo inconsciente. Quando a gente fala de projeção astral, a gente imagina que é alguma coisa que eu lembro, né? Opa, é uma experiência fora do meu corpo que eu tô lembrando da situação, né? Então, quando a gente faz essa projeção e lembra dessa situação, a gente está envolto pelo Merkaba. Então, ele nos protege, entende? Então, por isso que não é tão fácil todo mundo falar, deixa eu meditar aqui, fazer um desdobramento astral e lembrar de tudo. Não lembra, porque o nosso corpo de luz, o nosso Merkaba não está ativo. Quando a gente não intenciona ele para ativar, a gente não vai ter projeção astral lúcida. Aí você fala, Mariana, então pode generalizar? Todo mundo que faz projeção astral e lembra, tem o seu Merkaba em volta de você ativo? Pode ser que sim, mas pode ser que não também, eu não sou a dona da verdade. Então, eu imagino que todo mundo que consegue fazer a projeção astral, lembrando, né, tem esse corpo de luz ativo, tá? Porque senão não ia conseguir fazer essas viagens astrais, né? Quando eu falo de projeção astral, amigos, não é aquela questão de tipo assim, então Mariana, meu corpo tá ativo, porque um dia eu tava deitada fazendo uma meditação e eu me vi fora do meu corpo. Só que eu assustei, voltei pro meu corpo rapidão. Isso, amigos, é uma experiência, mas a gente tende a ficar com medo, né, do novo, dessa situação. E quando o nosso Merkaba não está ativo no nosso corpo, a gente tende a voltar rápido para o nosso corpo porque a gente não está protegido. Então, quando a gente fala de projeção astral, não é essa coisa rápida de tipo assim, saí do corpo, fiquei com medo e voltei rapidão. Ou tipo, saí do corpo, fui até a sala e voltei. Não, é dimensional, tá? Eu tive uma experiência numa nave, eu tive uma experiência em outra dimensão, eu tenho certeza que eu estava em outro planeta, Mariana. Situações assim, entende? Que você precisa de um corpo que te protege dentro de dimensões diferentes. Entenderam? Então, todo mundo que faz essa projeção astral e se lembra tem esse corpo, esse Merkaba ativo. Uma vez eu estava começando, amigos, nesse despertar. Eu nunca tinha conversado com alguém que fazia incorporações. Até eu conhecer Raquel Zitia, da nossa querida Casa Branca de Luz. Ela é dirigente da casa e ela faz alguns trabalhos com incorporações, né? E aí um dia ela incorporou uma entidade, vamos dizer assim, né? E eu tava começando, amigos, a estudar. É tão engraçado quando a gente para pra pensar, né? Eu cheguei e falei assim, eu tô começando a ativar o meu Merkaba, meu corpo de luz. Falei assim, a entidade riu, olhou assim pra mim, tipo assim, coitado, sabe nada. Mas eles são super respeitosos, né? A gente super compreende. Ela chegou e falou assim, filha, porque eles têm costume de usar esse linguajar, né? Pode ter certeza que tem muitos seres que estão te auxiliando a isso. Então, o que acontece? Não é uma questão só nossa, né? Tipo assim, eu, Mariana, aqui, como um espírito aqui, vivendo a matéria, eu vou ativar meu corpo de luz, meu Merkaba aqui agora. Isso é uma questão, amigos, que agora eu vou entrar numa história, eu nem sei quantas horas, deixa eu ver aqui. Porque agora o Instagram, gente, faltam 10 minutos. O Instagram deixa a gente passar de 1 hora, né? Mas eu fico com medo de não conseguir salvar. Qualquer coisa a gente volta, se vocês quiserem. Mas, o que acontece? Uma vez que a gente tá trabalhando essa questão do Merkaba em volta da gente ativando, para ter essas experienciações, né? Porque agora, mais do que nunca, a gente tem que ativar o nosso Merkaba, porque a gente tá querendo acessar, a gente está na 4ª dimensão, querendo acessar a 5ª, né?
Acessar a quinta dimensão é sair daqui, né? Do planeta Terra. Então, a gente precisa aprender isto primeiro para conseguir subir esse outro degrau. Eu falo degrau, mas não é isso, tá, amigos? É só pra gente entender mesmo, tá? Não estou generalizando aqui, não me entendam mal. Só pra gente entender, tá? Mas não é assim que funciona. Bem, mas enfim, aí essa entidade, ela riu assim, falou assim, não pode ter certeza, filha, que vários seres, inclusive extraterrestres, né, que na época eu falava de extraterrestre, estão prontos a te ajudar, porque virou uma questão planetária. O que acontece? Eu vou entrar numa história que é para vocês estudarem, para não saírem também ativando o Merkaba de torta direito. Por quê? Que é igual que eu comentei no Stories com você semana passada, né? O que acontece? Há muito tempo atrás, numa era chamada Atlântida, vamos dizer assim, eles, naquela época, a gente é ótimo, né? Que eu já me considero porque eu vivi nessa época. Existiam seres que estavam tentando implantar um novo nível de consciência na Terra, porque a Atlântida estava tipo caindo, sendo destruída, até mesmo pelos desenvolvimento tecnológico, aquela coisa que a gente já sabe, né? Qualquer coisa, amigos, se eu estiver muito louca, deixa nos comentários aqui da live depois quando eu salvar, ou então me chama no direct e a gente vai conversando, tá? Mas enfim, naquela época, quando os seres, né, estavam organizando essa estrutura para colocar uma nova consciência aqui dentro do planeta Terra, vamos dizer assim, para tentar elevar um pouco a vibração planetária, né, que estava aí degringolando, abriram alguns vórtices de energia, tá? Um deles, quem estava encabeçando isso tudo, é conhecido como o deus Thoth, do Egito Antigo, né? Ele e seu pai, eles estavam ordenando essas estruturas para vir uma nova consciência aqui. Só que naquela época toda, os marcianos, eu vou resumir bem resumido, tá, amigos? Os marcianos olhavam assim, porque eles destruíram o planeta deles, tentando fazer um Merkaba sintético, ou seja, criar um Merkaba desligados da energia de unicidade. E aí a gente entra até numa questão que até como originou essa grande guerra de Órion, enfim, que somos deuses aqui, porque a gente é um pedacinho do todo. Então, se somos deuses, a gente pode cocriar o que a gente quiser, né? Só que existem seres que infelizmente levaram ao pé da letra, querendo distanciar da unicidade e criar sua própria realidade, vamos dizer assim, sabe? E os marcianos no planeta deles queriam fazer queriam fazer isso, tá? Então eles destruíram o planeta. Marte era maravilhoso, um planeta vivo, de natureza maravilhosa, igual é o planeta Terra. Só que eles tentaram fazer tanto experimento desligados da unicidade que destruiu o planeta deles. E aí, quando eles viram esse vórtice aberto no planeta Terra, que estava, né, recebendo novas consciências para experienciação, eles, tem um espaço ali aberto, eu vou ali, puf, vieram aqui, povoaram a Terra, fizeram um monte de coisa, mas tem uma hierarquia planetária de seres que deixam um ou outro entrar ou não entrar, se pode ou não pode, tem toda uma questão aí política galáctica dessas estruturas todas, né? E os marcianos, whatever, eu vou entrar, azar o seu, entraram e queriam tomar conta do planeta Terra como eles tomaram conta e destruíram deles. E aí, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram criar um Merkaba sintético, ou seja, montar essa estrutura aqui através de uma intenção que estava desligada da unicidade, que estava desligada da energia primordial que é necessária para a gente ativar um Merkaba, que é o amor incondicional, tá? Então, quando eles tentaram fazer essa estrutura, esse Merkaba sintético, para essa experienciação, eles formaram o que a gente conhece hoje como Triângulo das Bermudas.
E aí aconteceu um vucu-vucu todo no planeta, muitos seres auxiliaram e conteram essa formação desse Merkaba sintético, porque senão ia destruir tudo. E aí eu acho isso bárbaro, porque eu achava que o Triângulo das Bermudas era balela. Até eu estudar sobre essa questão do Merkaba sintético e entender que as pessoas realmente fazem uma viagem dimensional ali, abrir uma fenda dimensional, um Merkaba sintético, que manda as pessoas para outra dimensão. Olha que loucura! Então imagina você começar a criar uma estrutura em volta de você, sem saber, e você forma um Merkaba sintético aí e danifica tudo. E aí eu quero ver o que vai acontecer. Existem literaturas, pode ser uma teoria da conspiração, querendo pôr medo da população, sei lá, mas tem literaturas falando que você pode até causar a sua própria morte. Então a sua própria morte é o quê? Você vai viajar dimensionalmente. Você vai, sair dessa dimensão aqui, entende? A Aline falou, Mari, é uma enciclopédia viva, adoro. Ah, até parece, amigo. Eu adoro essas coisas, pode pôr mais curiosa aí. Então, amigos, entende a seriedade de você ativar um Merkaba? Você vai ativar o seu. Porque uma vez que você intenciona e tenta fazer um Merkaba sintético, porque assim, ó, imagina, quando a gente ativa um cristal, quando a gente intenciona uma propriedade, uma questão no cristal, ele é reprogramado e ele vai fazer aquilo que você mandou, vamos dizer assim. Principalmente se for um quartzo transparente. O quartzo transparente tem o poder de potencializar o que você intenciona. Então os cristais é tipo um pet bonitinho que te obedece, entende? É claro que é uma estrutura sábia, que tem os seus próprios benefícios, mas se você intencionar alguma coisa de baixa frequência vibracional, ele entende como vibração, não é certo, errado, bom ou ruim, mal, tá? A Letícia perguntou, pode ser o quartzo rosa? Pode ser qualquer cristal. Eu falei do quartzo transparente porque é uma propriedade nata desse cristal, entende? Quando a gente trabalha com amor incondicional, a gente pode trabalhar com o quartzo rosa, que inclusive é o cristal que eu escolhi para eu comprar o meu Merkaba. Porque eu monto uma grade de cristal para ativar o meu próprio Merkaba. Então não é só uma respiração, não é só uma meditação. Você pode utilizar inúmeras técnicas para te auxiliar a ativar o Merkaba. Simplesmente de você sentir esse amor verdadeiro, incondicional dentro de você e mandar para fora, seu Merkaba é ativado. Você tá entendendo? Que é uma coisa muito sábia, assim, muito arquitetada. Então, assim, você pode ir utilizando técnicas, as propriedades dos cristais, da geometria sagrada, para montar, né, uma geometria sagrada, uma grade de cristal para ativar o seu próprio Merkaba. Inclusive, olha aí, ó, aproveito para convidar você que quer aprender a utilizar a técnica de grade de cristal. Amanhã eu vou fechar as vagas do curso que eu dou de grade de cristal, se você tiver interesse. O link tá na bio para você participar, tá bom? Mas existem inúmeras questões que a gente pode utilizar, técnicas, enfim, para ativar o nosso Merkaba, né? Então, uma vez que eu trabalho intencionando que eu estou com o Merkaba ativado, que eu estou trabalhando essas rotações, eu comando o meu Merkaba. E a partir disso, eu posso, quando ele estiver ativado e funcionando, passinho de cada vez, amigos. Todos os dias eu tenho que ativar. Todos os dias eu tenho que intencionar, pensar no meu Merkaba, pelo menos. Não é fazer um dia, depois de 3 dias, me lembrei do Merkaba, gente. Não pensei nele hoje, coitado. Já desestruturou tudo, você tem que começar tudo de novo, entende? Então é algo que tem que estar vivo no seu campo, é algo que você tem que pensar nele todo dia, que você tem que intencionar todo dia, entende? Então, uma vez que você está trabalhando com ele todo dia, você está programando, igual você programa um cristal para trabalhar com aquela energia com você. Então você programa o seu Merkaba que está em volta de você também. Você pode programar ele para inúmeras coisas.
para atrair tudo que você quiser do universo. Porque o Merkaba é tudo. O Merkaba tem informação de tudo. Vocês estão entendendo como que é? Por que a gente esqueceu disso? Porque na época que a gente tinha esse poder, a gente utilizou para baixa frequência vibracional. Só que agora a gente está lembrando, a gente vai utilizar para alta frequência vibracional. Porque senão, em vez de a gente ascensionar e passar para as dimensões consideradas superiores, a gente vai a retrógrado, vai voltar tudo. E você vai voltar para planetas que vai começar a aprender a fazer fogo de novo, entendeu? Tipo assim, generalizando, né? A Vivi falou, Mari, você tem planos de abrir o curso novamente lá pro final do ano? Não conseguirei fazer agora. Miga, eu não tô pensando em abrir esse ano outra turma, não. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma lista de espera para quem não conseguir fazer agora. Vou disponibilizar no link da bio também. E aí você se inscreve lá, porque aí se eu abrir uma nova turma até o final do ano, vocês serão os primeiros a avisar, tá bom? Vai que eu faço aí uma abertura relâmpago, tá bom? Se vocês tiverem muitos amigos querendo que eu abra uma nova turma através do grupo, aí eu abro, tá bom? Então tá. E aí, amigos, é basicamente isso. Deixa eu ver quantas horas. Vocês têm alguma pergunta? Se não, já extrapolamos 1 hora aqui. Mas a gente pode ir seguindo, porque eu quero salvar também essa live, porque muitos amigos me pediram para eu salvar. Mas uma coisa a gente tem que ter em mente, que o Merkaba, ele só é ativo, vamos dizer assim, em volta do nosso corpo, se a gente trabalha com essa frequência do amor, porque ele só vai funcionar em perfeito estado a partir dessa frequência. Se a gente lembrar dele todos os dias, intencionar, né, que ele funciona. Se a gente meditar, né, trazer essa questão, porque assim, tem nossa mente consciente, nossa mente inconsciente inferior, intermediária e superior. A superior está muito longe da gente. Quando a gente entra em estados meditativos, a gente traz para pertinho esse nosso inconsciente superior. Então a gente lembra de até coisas de vida passada, a gente acessa o nosso registro acástico, né? Então, se a gente está trazendo essas informações para perto, a gente consegue ter essa troca de informações, vamos dizer, mais fáceis, né? Mas você tem que entrar nesse estado meditativo para você conseguir começar a trazer esse inconsciente superior que estava longe do seu campo para perto, entende? Então é um exercício diário. E aí, consequentemente, a gente realinha o nosso tubo prânico, a gente volta a respirar direito, a gente entra nas sincronicidades perfeitas da vida. Mas é muito importante a gente entender tudo sobre o funcionamento para a gente não criar esse Merkaba sintético. Amigos, inclusive tem uma coisa que eu queria falar muito com vocês, que é a questão da ativação da Kundalini, que está super relacionada com a ativação do nosso Merkaba. Só que acho que eu vou fazer uma live depois só sobre Kundalini. O que vocês acham? Porque tem muita coisa para falar. Seria mais 1h30 se bobear. Então a gente pode dividir em partes, tá? Para não ficar muita coisa também. Mas vocês têm alguma dúvida? A gente pode conversar agora esse tempinho. A Tereza falou despertador para o Merkaba. A gente tem que criar um despertador para o Merkaba, até a gente não ter isso, né, com a nossa intenção todos os dias, pra gente assimilando, né, a ativação. Érica, achou melhor também outra live, né? Tá bom. Muito bom esse tópico, vou fazer outra, pode deixar, faremos mais. Inclusive, amigos, amanhã a gente vai ter uma live muito especial com o Dani, que é o meu companheiro da Damaste Definition, inclusive, sobre essa Matrix, do sistema que controla a gente. Porque esse sistema quer que a gente não ative, inclusive, o nosso Merkaba. Porque quando a gente ativa o nosso Merkaba, a gente está conversando diretamente com a nossa consciência superior, né? O nosso inconsciente superior, melhor dizendo, né? O nosso eu superior. E aí a gente vai saber que a gente não precisa mais ficar nas rédeas de certas pessoas aí que tentam controlar a gente vai entender quem controla a gente amanhã. Então é muito importante
uma live junto da outra, tá bom? Amanhã às 9, tá? Deixa eu ver o que o Henry falou. Tem relação com a geometria sagrada? O que? O Merkaba? Total? É o que eu falei no início da live. Eu vou deixar ela salva. Aí depois, se você quiser ver o inicinho, eu falo a relação do Merkaba com a geometria sagrada, tá? Lu, que bom que você gostou. Eu que agradeço. A Vivi também. Então é isto. Nos vemos então amanhã ao vivo também, às 9 horas da noite. Vamos então sair desse povo aí que quer controlar a gente, alienar a gente, entender, né? O conhecimento nos liberta. E aí a gente vai viver aí na nossa melhor versão. Que bom que vocês gostaram! Ana, Paty, Mi, muito obrigada. Eu que agradeço. Então a gente se vê amanhã, tá bom? Deixa eu ver o que a Tereza falou. Mari, amanhã tem 2 lives ao mesmo tempo. Ah, não, a Ju da Influenciando Positivamente, ela, com Lael, ela vai fazer às 7 horas, 7 da noite. A gente vai fazer amanhã às 9 da noite. É óbvio que eu vou participar dessa live da Ju amanhã, entendeu? Então vai dar tempo. A live vai ser às 21 horas, tá? Deixa eu ver, todo mundo agradecendo, eu que agradeço. Acho que é isso. Isso, a da Ju é 7 e 7. Eu que agradeço, amigos. Vou deixar salvo aqui, qualquer coisa, comentários, bora conversar mais, tá? Mas a gente vai ter mais lives por aí, esses assuntos. Beijos e energia! Mantenham a energia lá em cima pra gente conseguir ativar o nosso Merkaba também. Só com muita energia e amor. Beijo, amigos! Ih, já vem um monte de coisa na minha cabeça que eu não falei. Mais lives. Beijo! Tchau!